Então, vamos falar hoje de morte celular. Esse é um slide que eu tenho repetido nas aulas anteriores, que eu acho que vocês já estão bem acostumados com eles, né? Eu sempre falo que a célula está em constante adaptação, né, no meio dela, para conseguir sobreviver e realizar suas funções. Então, seja por uma demanda aumentada, por um estresse fisiológico, a célula tende a se adaptar. Mas em algumas situações, o estresse, a agressão é muito intensa, ultrapassa o limite da célula se adaptar, às vezes é de forte intensidade e às vezes é muito agudo, que não dá tempo nem da célula se adaptar. Então, isso pode culminar com uma lesão celular. Que nós vimos até agora as lesões reversíveis, que são aquelas lesões em que, retirado o agente causal, a célula volta ao seu estado normal, tá? Que são as alterações adaptativas reversíveis. Nós vimos na última aula as degenerações, que justamente as alterações adaptativas regressivas, onde as células, para se adaptar, acaba acumulando substâncias em seu interior. E aí nós classificamos as degenerações de acordo com a substância acumulada em seu interior. Mas nós vimos também que há uma linha, né, entre o que é reversível e o que é irreversível. A partir de um ponto, a célula caminha para a sua morte. É um ponto de irreversibilidade. E o tipo de morte, ou seja, que nós conhecemos, é a necrose e a apoptose, né? Então, vejam bem, hoje nós vamos, nesse primeiro momento, nós vamos falar desse tipo de morte celular. Ou seja, a célula passou pelo ponto de irreversibilidade e morreu na forma de necrose, tá? Então, o que é a morte celular? É a perda irreversível das atividades integradas da célula, com consequente incapacidade de manutenção de seus mecanismos de homeostase. Ou seja, a célula perde a sua capacidade adaptativa de homeostase com o meio que ela está inserida. Então, veja bem, o que acontece após atingir esse ponto de reversibilidade? A partir daqui, começam a ocorrer fenômenos bioquímicos, né, com consequentes alterações morfológicas, né, do tecido da célula e da função da célula. Então, a partir do ponto de reversibilidade, é desencadeada, né, uma série de eventos progressivamente, né, que culmina com a necrose da célula. Veja bem, a necrose, esse tipo de morte celular, ela pode ocorrer consequente liberação enzimáticas presente na própria célula, é o que nós chamamos de autólise, ou a necrose pode ocorrer por liberação enzimática vindo fora da célula, é o que nós chamamos de heterólise. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês já ouviram falar que quando alguém faz uma biópsia ou faz uma cirurgia, aquele material, aquela peça, aquela amostra, ele é colocado, deve ser colocada num líquido chamado formol, é a formalina, numa concentração de 10%. De preferência com pH controlado, que é o que a gente chama de formol tamponado, a 10%. Qual é a função desse formol? Porque se a gente deixa aquele tecido, tá, que foi retirado do corpo humano, num frasco sem nada, ou num líquido inadequado, como éter, soro fisiológico, o que vai acontecer? Essas alterações bioquímicas continuam acontecendo e aquele material vai ser autolisado. Enzimas dentro da célula vão ser liberadas e todo aquele tecido é analisado.
impedindo a avaliação do patologista. Então, daí a gente já conversou sobre isso lá naquela introdução à patologia, a importância da gente, né, o cuidado que a gente deve ter com o manuseio dessas peças cirúrgicas. E vocês que vão estar, muitos de vocês em centro cirúrgico, é importante que vocês tenham essa informação, que as amostras devem ser colocadas exclusivamente, né, na quase totalidade dos casos, em formol. Tá? Então, o formol, ele age aí. Ele age justamente impedindo essa sequência de eventos bioquímicos com desintegração, com autólise da célula. Por isso que aquele material, uma vez retirado do corpo humano, deve ser colocado em formol, que ele preserva a estrutura do tecido para poder ser analisado. Aqui, pessoal, a dinâmica da morte, né, e necrose celular, aqui a gente tem a célula normal e aqui a célula necrótica, tá? A necrose. Então, vejam bem, há uma linha, há um caminho a ser seguido, né? E aqui seria o ponto de reversibilidade. Então, a partir do momento que há uma agressão, essa célula tende a se adaptar, né? E uma vez retirado o agente agressor, essa célula pode voltar ao seu estado normal. Mas se persiste o agente agressor, ou é intenso, ou é muito abrupto, muito rápido, que impede que a célula entre em adaptação, essa célula, como eu falei, passa por esse ponto de reversibilidade, aí começam a acontecer várias alterações. Algumas alterações que precedem esse ponto de reversibilidade já podem ser observadas. A dilatação do retículo endoplasmático, condensação de cromatina, um edema da célula. E vejam que aqui a célula já está caminhando, né? Não está se adaptando, não está voltando ao seu estado normal por retirada do agente agressor. Começam a acontecer condensação na mitocôndria, com edemas e presença de bolhas na membrana. Já na fase 4, é caracterizado pela morte celular, ou seja, que já ultrapassou aquele ponto de reversibilidade, já começa realmente, além das alterações vistas na fase 3, já a condensação de organelas, né, e uma tumefação, um edema, né, mitocondrial, o que vai, na verdade, culminar com a liberação, né, de várias enzimas dentro da célula e rompimento da membrana celular. Vejam aqui. Caminha para a autólise, né? Liberação de enzimas com rompimento da membrana até a célula ficar, ou seja, entrar, né, morfologicamente no aspecto de necrose. Se a gente for ver a sequência de eventos na patogênese, né, da morte celular causada por hipóxia ou isquemia, que ajuda a gente a entender o que acontece. Há uma diminuição da síntese de ATP, né, há o aumento do cálcio citoplasmático, aumento do cálcio mitocondrial, e esse aumento do cálcio citosólico leva à ativação de proteases e fosfolipases, que são enzimas que vão agredir o citoesqueleto e a membrana celular, levando a um dano na membrana celular, né? Rompimento na membrana celular. Quando, na verdade, essa célula sofre esse processo, né, de agressão por ação de enzimas e rompimento da membrana, é de se imaginar que enzimas normalmente presentes dentro daquelas células são liberadas, entram na corrente sanguínea. Por isso que vocês já ouviram, já viram, né? Ou seja, alguns exames que são solicitados. Por exemplo, o paciente que está com a suspeita de infarto agudo do miocárdio, se pede algumas enzimas que são presentes dentro da fibra muscular cardíaca, faz a dosagem do sangue para saber se está aumentando. O aumento dessas enzimas pode ser indício de que realmente o paciente está com infarto. Por quê? Porque essas enzimas
são intracelulares. E quando há morte, nós estamos vendo que há rompimento da membrana. Então, essas enzimas saem, entram na corrente sanguínea e podem ser dosados. Da mesma forma, por exemplo, o paciente com hepatite ou com algum dano hepático, a gente sabe que o hepatócito existe algumas enzimas. Então, quando essa célula morre por agressão, né, de um agente por ação inflamatória, essas enzimas são liberadas e aí podem ser dosadas lá no sangue, como, por exemplo, TGO, TGP, são enzimas que vocês vão ver, né? Aqui é a creatina fosfoquinase, né, no músculo cardíaco. Então, para vocês verem que quando a gente começa a estudar esses processos, né, gerais na patologia, a gente começa a entender, ter uma noção geral de como as coisas acontecem, né? Ou seja, a gente agora, quando for ver algum exame, ou alguém falar para vocês de algum desses exames, né, vocês já sabem, né, que estando relacionado ao processo de infarto, por que ocorre, ou seja, por que eles surgem na corrente sanguínea para ser dosado. Aqui são os mecanismos, né, de agressão que levam à morte celular, diminuição da produção de ATP, como nós vimos na isquemia e na hipóxia, alterações da função da membrana, alterações genéticas e alterações metabólicas. A diminuição de ATP é pela ausência na produção de ATP, a alteração na função da membrana pela lise na membrana, por vários mecanismos que estão aqui, alterações genéticas pela ausência de proteínas vitais e alterações metabólicas pela falta de reações metabólicas vitais para o funcionamento da célula. Aqui nós podemos citar várias causas, tá? A principal causa, né, que a gente viu é a carência, né, ou seja, as causas relacionadas ao oxigênio, seja por hipóxia, nossa isquemia, ou a produção de radicais livres, agentes físicos, como ação mecânica, temperatura, radiação, agentes químicos, aí tem um álcool, medicamentos, agentes biológicos, sejam eles virais, bacterianos, fungos parasitários, e também etiologia imune, genética e nutricional também pode estar relacionado à necrose. Aqui, pessoal, estão os tipos de necrose. São vários os tipos de necrose. E esses tipos, né, são classificados, né, ou seja, são especificados a depender do aspecto, né, morfológico que o tecido morto adquire, né? Normalmente vai ficar variando, né? Ou seja, vai ter um equilíbrio aí entre a lise, né, de proteínas, proteólise, e coagulação da proteína. Então, fica nesse equilíbrio que vai ditar a morfologia, que vai ditar o aspecto da necrose. Nós vamos ver agora esses tipos de necrose e qual é a importância da gente reconhecer e saber desses tipos de necrose. É que a correta identificação do tipo de necrose dá pista para a causa. A necrose de coagulação é o tipo mais comum de necrose, né? Coagulação é um termo que se refere ao aspecto físico da célula morta, que passa de um estado líquido, sólido, para um estado sólido, gel, né? Pela perda de água e coagulação de proteínas. Essa coagulação ocorre por ação de hidrolases, né? Sob a ação do cálcio aumentado na célula, sobre as proteínas. Aí, com o tempo, essas hidrolases são inativadas. E aí vem uma característica desse tipo de necrose. Quando essas hidrolases são inativadas, o tecido mantém o seu arcabouço. Então, assim, se a gente está vendo um rim normal que tem glomérulos, que tem túbulos, quando sofre necrose de coagulação, se eu mostrar para vocês o tecido necrótico, vocês vão dizer assim, vixe, isso aqui está lembrando o rim.
Ó, tem uma estrutura aqui que parece um glomérulo. Por quê? Porque ficou só a sombra. E essa é uma característica da necrose de coagulação. Com o tempo, aquele tecido necrótico, que está só a sombra, né, sofre a ação de macrófagos, que são células inflamatórias que chegam ali naquela região, liberam enzimas, né, proteolíticas, que vão desfazer aquela área necrótica, e os próprios macrófagos são células que vão fagocitar, né, os restos celulares daquela área necrótica. Né? Exemplos de situações em que nós vemos necrose de coagulação. Os infartos, né, e aí bem variado, por exemplo, infarto agudo do miocárdio. A gente vê esse tipo de necrose em tumores, né, em cânceres. É muito frequente e é de se entender que em uma malignidade, em um câncer, a gente tem uma proliferação aumentada dessas células e essas células exigem um suprimento sanguíneo adequado. Então, se essa célula está crescendo, proliferando muito e esse suprimento sanguíneo não está adequado, essas células vão morrer, né? Vão entrar em necrose de coagulação. Inclusive, esse mecanismo de fazer com que essas células sofram por isquemia é até uma forma de tratamento do câncer, né? Que a gente dá alguns medicamentos, né? Um tipo de tratamento que vai promover esse sofrimento, né? Isquêmico do tumor. Vejam aqui o aspecto, né? Microscópico e vamos falar um pouquinho também da macroscopia. A macroscopia, a área necrótica é esbranquiçada, pálida, né? Chama necrose isquêmica, irregular ou triangular, essa área. Vamos já ver um exemplo. Agora, na microscopia, vejam bem. Aqui nós temos um corte de um tecido, né? De um baço. E veja, aqui é o tecido normal. Nós temos as células aqui preservadas. E quando esse tecido começa sofre o processo, né, de morte celular, a gente começa a perceber alterações citológicas. Primeiro, o citoplasma fica mais rosado, é eosinofílico. E aí começam a acontecer alterações nucleares. Primeiro, esse núcleo fica bem condensado, né? Há uma diminuição do pH com condensação da cromatina. Veja que o núcleo está bem preto, bem escuro, hipercromático. Em seguida, que é o que nós chamamos de picnose. Em seguida, há uma fragmentação, né? Cromatínica, é o que a gente está vendo aqui. Olha só, aqui já querendo segmentar e aqui já segmentou, que é o que nós chamamos de cariorrex. E, por fim, a dissolução da cromatina, cariólise. Agora, vocês percebem que permaneceu a sombra da célula? Permaneceu. Né? Então, às vezes, quando nós estamos analisando um tecido com necrose de coagulação, a gente até consegue identificar o tecido. Vamos ver exemplos. Aqui um rim, uma área de infarto, né? Veja esse aspecto triangular com a ponta do triângulo apontando normalmente para o local onde o vaso está obstruído. Tá? Aqui a microscopia, vamos aqui separar. Olhem só aqui, aqui nós temos um glomérulo e aqui nós temos os túbulos. Vocês estão vendo as células aqui tubulares, ó, esses núcleos aqui pretinhos. Aqui é a área que está mais preservada, digamos assim. Agora observem esses túbulos. Vejam que esse tecido está necrótico, mas ele manteve o arcabouço. Né? Se eu apagasse isso aqui e perguntasse para vocês o que é isso, vocês iriam dizer, aqui são túbulos, professor. Eu não consigo ver. Os núcleos, né, chegaram à cariólise, mas eu consigo ver que são túbulos. Tem luz aqui, ó. Vocês poderiam até dizer, isso aqui pode ser visto em um rim, né? Por quê? Porque manteve o arcabouço. E essa é uma característica da necrose de coagulação.
Porque há, em um determinado período, a inativação das hidrolases. Observem aqui, isso aqui é um infarto agudo do miocárdio. Ó a palidez aqui, né? Uma área irregular, pálida aqui no ventrículo esquerdo. Vejam só, no primeiro dia, a gente vê tipo essa contração dessas estriações, né? Aqui praticamente a gente não está vendo mais núcleo, está vendo algumas células aqui ainda com núcleos, mas aqui a gente já não vê mais núcleo. Mas se eu mostrar para vocês, vocês vão dizer, isso aqui é uma célula muscular estriada, estou vendo até as estriações. Por quê? Manteve o arcabouço celular. Com o passar dos dias, com 3 a 4 dias, começo a ter um influxo nessa área necrótica de células inflamatórias, que aí já são células importantes que vão fagocitar, né, essas células. E aí encontra neutrófilos, macrófagos, secretam enzimas que vão lisar essa área necrótica e a fagocitose, a limpeza. Aqui vocês observam que há uma área sem células musculares estriadas no coração, que é justamente a área de infarto. Então, aqui as células que ficaram preservadas. Aqui fica uma área de cicatriz, porque nós vimos lá atrás, né, que esse tecido muscular é um tecido pobre em células tronco, baixo potencial, né, regenerativo, né, é um exemplo de tecido permanente, né, onde as células, uma vez originadas, elas não entram mais no ciclo celular. Aqui é interessante a gente ver esse gráfico só para passar uma informação para vocês, né? Ou seja, a gente tem aqui a célula ainda na fase reversível, aqui aquela linha, fase reversível. Então, vejam bem o que acontece com o tempo. Então, a célula entra em morte celular. Em seguida, quando a célula, com pouco tempo que ela passa pela fase de reversibilidade, o diagnóstico pode ser feito através de microscopia eletrônica, vendo alterações ultraestruturais. Somente depois, com o passar do tempo, a gente vai ver algumas alterações no microscópio. E somente depois a gente pode ver algumas alterações macroscópicas a olho nu. Qual é a importância disso? É porque quando a gente, por exemplo, vai fazer uma autópsia, né, que é o estudo do tecido morto, no cadáver, com a suspeita, por exemplo, de infarto agudo do miocárdio, e essa pessoa sentiu uma dor forte e faleceu de imediato. Então, veja bem, quando a célula entra no processo de reversibilidade, nós vimos que começam a acontecer uma sequência de fenômenos bioquímicos até a gente ter a desintegração celular. Então, isso aqui leva um tempo. E justamente a ocorrência disso é que vai fazer com que a gente consiga ver as alterações celulares. Isso eu estou falando porque de 0 a 6 horas, ou seja, praticamente a gente não vai conhecer, ou seja, se essas alterações, a partir de um problema clínico, for menor do que 6 horas, a gente não vai conseguir ver nem macroscopicamente e nem a microscopia óptica, tá certo? Porque exige um tempo para que esses fenômenos aconteçam, para que isso se reflita numa alteração macroscópica, a olho nu e ao microscópio. Aqui é um tipo de necrose, se acredita que seja a evolução de um tipo de necrose de coagulação, se questiona se isso é um tipo específico, que é uma necrose gangrenosa, né? É muito frequente a gente ver isso em pacientes, por exemplo, diabéticos, né? Aquelas extremidades, às vezes o dedo fica bem pretinho e tem que ser amputado, né? E ocorre por uma isquemia, né? Principalmente o mecanismo é falta de oxigênio, né? Associado a uma necrose de coagulação por
a ação de bactérias, né, em um processo inflamatório associado. A gente pode ver isso em eventos trombóticos, que significa a obstrução do vaso por um trombo. Nós vamos ter uma aula sobre isso. E várias causas, né, que levam à obstrução de artérias, né, levando à isquemia. A gangrena ela pode ser seca ou úmida. A úmida, a diferença é que, como o próprio nome diz, é úmida por ação, né, de agentes infecciosos, inclusive pode dar um aspecto até bolhoso, gasoso a esse tipo de necrose. A gente vê, nesse caso, por exemplo, uma necrose extensa que envolve pele, músculo, né, e a gente pode ter ação normalmente nesses tecidos. Por que esses casos exigem uma certa urgência na conduta? Porque é um meio propício para a infecção, né? E aí o paciente, se postergar muito isso, pode inclusive levar a um quadro de infecção generalizada a partir desse foco. Aqui um exemplo de necrose gomosa, né? A gente também interroga se isso é um tipo específico ou uma variante do tipo de coagulação. Isso aqui é um coração de um feto, né, que foi infectado com sífilis, né, ou seja, uma sífilis, uma infecção sifilítica, e a gente vê esse aspecto macroscópico, né, por isso que chama necrose gomosa, que é um aspecto como se fosse em borracha. E aqui a gente vê esse tecido necrótico, né, com esse infiltrado linfohistiocytário aqui, formando o que a gente chama empaliçada, que é como se fosse esse arranjozinho paralelo dessas células em torno da área necrótica. A necrose hemorrágica é mais uma denominação macroscópica, principalmente em órgãos que têm circulação dupla. Então, um vaso obstrui, o outro permanece. Então, aquele tecido necrótico é inundado por hemácia, dando esse aspecto, né, na área necrótica de muita hemorragia. Vejo aqui um pulmão, que é um exemplo de órgão com circulação dupla. E aqui a gente vê essa área necrótica com muitas hemácias, né, com hemorragia. A necrose de liquefação é um outro tipo de necrose, onde tem esse nome pelo aspecto liquefeito, amolecido. Se você, por exemplo, pegar um pão e colocar num leite ou num copo de água, você vai ver aquele pão com aquele aspecto bem amolecido. É mais ou menos um aspecto macroscópico que a gente vê no tecido liquefeito. Por ação de enzimas hidrolíticas poderosas, né, com dissolução rápida do tecido necrótico em sítios específicos. Né? Ou seja, exemplo de sítios em que a gente vê muito isso, o cérebro. Né? A necrose que a gente vê, por exemplo, num paciente que teve um infarto, um acidente vascular cerebral, é uma necrose de liquefação. Ou então causas também associadas à infecção por bactérias piogênicas, né? Aquele pus, aquilo é um exemplo de necrose de liquefação. Aqui um paciente com um acidente vascular cerebral. A gente vê aqui a área necrótica, né? Com aspecto, né, que a gente chama de liquefação, necrose de liquefação. A necrose gordurosa, ou chamada esteatronecrose, ocorre por ação de enzimas, né, pancreáticas, no caso da necrose gordurosa enzimática, ou por trauma, que é a necrose gordurosa traumática. Então, existem dois tipos. Qual é o aspecto macroscópico que a gente vai ver? Na gordura ficam umas áreas, uns pingos esbranquiçados, que é o que a gente chama do aspecto em pingo de vela. Por que ocorre isso? Por exemplo, paciente que tem pancreatite ou tumores pancreáticos, há liberação de fosfolipases e proteases no tecido gorduroso ali pancreático. A ação dessas enzimas no tecido gorduroso faz com que haja liberação de triglicérides, que são hidrolizados pelas lipases, né? Sendo hidrolisado em ácidos graxos livres que, unindo-se ao cálcio, formam um verdadeiro sabão de cálcio. Que é esse aspecto branco que dá. No caso da necrose gordurosa traumática, que é bem frequente a gente ver, não é infrequente a gente ver nas mamas, principalmente das mulheres, né? Por algum trauma, às vezes passa até desapercebido e forma até uma nodulação que pode até simular um câncer.
né? Então, às vezes, a gente recebe biópsia dessas áreas e é uma necrose gordurosa, por um trauma, onde os triglicéridos são hidrolisados por lipases presentes no próprio tecido gorduroso, dando o mesmo aspecto, né? Na morfologia. Olhem só aqui, a gente vê um tecido pancreático, vejam essas áreas como se fossem pingos de vela, que é o aspecto macroscópico. E essa é a célula com esteatonecrose. Tecido gorduroso com esteatonecrose. Né? O tecido gorduroso, constituído por adipócitos, o normal é mais ou menos isso aqui. Mas quando ele está com necrose, com esteatonecrose, a gente vê contornos imprecisos e esse conteúdo dentro lipídico, né? Lipolizado. Esse é um outro tipo de necrose fibrinoide, né, que tem uma significância clínica, porque a gente vê esse tipo de necrose em vasos de pacientes com hipertensão arterial, lúpus, poliarterite nodosa, né? Não sei se vocês lembram, quando nós vimos lá na aula de degeneração, né, hialina, nós vimos que há dois tipos de degeneração hialina. A degeneração hialina conjuntivo vascular, ou propriamente dita, que é a mais frequente, e a degeneração hialina intracelular. Temos vários exemplos. A degeneração hialina propriamente dita, hialino vascular, um exemplo são alterações vasculares que nós vemos e citamos lá em pacientes, por exemplo, com hipertensão, né? Por isso que se questiona. Na verdade, essa alteração hialina que a gente vê na parede do vaso é necrose? É uma degeneração hialina, né? Ou seja, em termos de classificação. Se questiona se realmente é um processo degenerativo ou já necrótico. E aqui um outro tipo de necrose importante a gente conhecer isso, necrose caseosa. Esse nome caseosa vem de caseo, que é esse aspecto branco, fresco, tipo de queijo, né? O patologista gosta de utilizar esses termos e correlacionar com as coisas que às vezes parece até esquisita, né? Então, na necrose caseosa, a gente vai ter alterações, né, que juntos aí, de coagulação e liquefação, nesse aspecto, tá? É importante a gente reconhecer esse tipo de necrose, porque a gente pode sugerir algumas possibilidades etiológicas, como tuberculose, paracoccidioidomicose, histoplasmose. São exemplos de doenças infecciosas em que a gente vai ter esse tipo de necrose caseosa. A gente vê essa massa eosinofílica com restos nucleares, né? Nem totalmente liquefeito, e também não perdeu todo um arcabouço, né? É um mix aí dos dois tipos de necrose. E aqui, se a gente fizer a pesquisa, no caso aqui, é uma micobacteriose, né? Que nesse caso é uma tuberculose. Micobactéria tuberculose, a gente vê os bacilos presentes aqui na área necrótica, os bacilos aqui. Para isso, a gente faz uma coloração especial para dar cor a esses bacilos. Qual a consequência da necrose? Vai depender de onde ela ocorre, vai depender da extensão, vai depender do tipo, né, do local. Porque a gente pode ter, por exemplo, necroses extensas em tecidos moles de um membro. A gente pode ter, por exemplo, uma necrose extensa do baço e o paciente sobreviver, né? Agora, a gente pode ter uma pequena área de infarto no coração e o paciente falecer de imediato. Tá? Então, a consequência vai depender do local, da extensão, né? Por exemplo, o paciente pode ter uma pequena área lá no cérebro e ter toda uma manifestação de um acidente vascular cerebral. No rim, por exemplo, pode cursar com hipertensão arterial como complicação. E essas necroses, elas seguem uma evolução. Ou seja, como é que elas vão evoluir? Né? Para entender, a necrose é um corpo estranho, ou seja, passa a ser um tecido estranho para o organismo. Então, o organismo vai se encarregar de dar um fim nisso, né? E aquela área necrótica pode ser absorvida. Às vezes, a necrose é drenada, cria uma fístula com a pele, para que saia aquele material, por exemplo. Ela pode ficar uma área de cicatriz, calcificar,
virar um cisto, pode ulcerar essa área necrótica, ou pode evoluir, como nós vimos lá com a gangrena, né? Que é aquele tipo de necrose que vimos há pouco. E agora, pessoal, o outro tipo de morte. Então, nós vimos a necrose. Nós vimos que a necrose acontece por uma sequência, né? Uma sequência de eventos bioquímicos que acontecem dentro da célula, culminando com a liberação de enzimas. A gente viu que na necrose há também uma resposta inflamatória com chegada de células naquela área, né, que acabam limpando aquela área necrótica, fagocitando, tem toda uma resposta inflamatória. E agora nós vamos ver a apoptose. Né, é um termo que deriva do grego, que se relacionava a essa queda natural dessas folhas, né, de árvores no outono. Esse é um tipo de autodestruição celular. Né? É o que a gente chama de morte celular programada. Que, diferente da necrose, ela requer energia e síntese proteica para que seja executada. Esse termo foi proposto há 49 anos, né? E é a forma mais comum de morte celular. No nosso organismo, bilhões de células morrem diariamente por apoptose. Né? Qual é o mecanismo de apoptose? Nós não vamos entrar muito em detalhe para vocês, né? Não há necessidade de que vocês tenham isso memorizado, tá? Mas é importante vocês saberem que há dois mecanismos, né? Há duas vias de deflagração da apoptose. Uma via extrínseca relacionada ao receptor de morte, principalmente o fator de necrose tumoral, e uma via intrínseca mitocondrial em resposta a sinais de estresse intracelular. O denominador comum dessas duas vias é que são ativadas caspases, né, que, por sua vez, agem em caspases executoras, caspases 3, 6 e 7, que vai levar à apoptose. Tá? Isso é importante vocês terem em mente, né? A gente viu aqui desse lado aqui a necrose, a gente viu que a célula, aqui, por exemplo, a célula normal, né? A célula a gente viu que ela fica com o tamanho aumentado quando começa a sofrer essas alterações bioquímicas. Nós vimos todas aquelas alterações nucleares, picnose, cariorrex, carioles. Nós vimos que há liberação de enzimas com rompimento de membrana plasmática e há uma digestão enzimática, né, de conteúdos celulares, desintegração celular, e há uma resposta inflamatória a este processo. E um dado: necrose sempre é patológica. Nunca vai ser fisiológica. Já a apoptose, a gente vê que nessas alterações, o que acontece? A condensação de cromatina, não há liberação de enzimas intracelulares, começa a formação de bolhas, né, na membrana citoplasmática, e essas bolhas acabam tendo conteúdo intracelular, que são chamados corpos apoptóticos. Então, a célula vai se desintegrando, né? E esses corpos apoptóticos são fagocitados por macrófagos, tá? Então, aqui é onde eu queria chegar. Diferente da necrose, a apoptose ela pode ser fisiológica ou patológica. Exemplo de apoptose fisiológica: a destruição celular organizada na escultura do tecido durante o desenvolvimento do embrião. Se a gente for ver a sequência de eventos, a gente vai ver que o embrião começa maiorzinho e ele vai perdendo células. Alguns órgãos, normalmente que a gente sabe que tem uma função em determinado período da nossa vida, como o timo, e que lá no adulto fica resquício, praticamente coisa muito pequena, porque há apoptose daquelas células.
né? A involução fisiológica de células em tecidos dependentes de hormônio, por exemplo. O que acontece na menstruação nada mais é do que algo programado para todo mês houver acontecer aquela descamação, aquela morte de células endometriais, né? A regressão da mama após a amamentação. A perda do tecido mamário, a perda de células é programada. E também, a semelhança do que nós vemos lá na necrose, há causas, né, patológicas. Né? Exemplo, morte de células em tumores em tratamento com quimioterapia. Aquela célula morre por ação do agente quimioterápico, uma morte programada. Pacientes com HIV, né? Ou seja, há uma morte de células T, né? São células de defesa, CD4, né? Programada. Várias infecções virais com morte programada. Não sei se vocês lembram, quando eu falei lá em degeneração hialina intracelular, que nós citamos o corpúsculo de Kossmann, e a gente lá já falou que há um questionamento se, na verdade, aquelas alterações que nós vemos são, de fato, degenerativas ou já sinal de morte celular. Por isso que ela consta aqui. E na microscopia, olha o que é que nós vamos ver, né? Nós vamos ver esses corpos apoptóticos, né? Como nós estamos vendo aqui, que corresponde justamente àquele esqueminha lá, né? A essa fragmentação, né? Celular, surgindo esses corpos apoptóticos. A nível molecular, tem a fragmentação do DNA em pedaços do tamanho de nucleossomos. As células encolhem rapidamente, formam-se brotos citoplasmáticos e fragmentos em corpos apoptóticos, que é o que nós estamos vendo aqui. O que tem nos corpos apoptóticos? Pedaços do citosol e organelas, né? Ligado por uma membrana. E fagocitose, ou seja, a retirada, o englobamento desses corpos apoptóticos por macrófago, mas sem uma resposta inflamatória, né? Ou seja, isso não culmina com resposta inflamatória. E, às vezes, isso, justamente, a apoptose pode, às vezes, ser até histologicamente indetectável, tá? Então, era isso a nossa aula de hoje sobre morte celular. Tá aberto aí para